Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar de futebol, mais precisamente sobre o Flamengo, a temporada do Flamengo, o que pode ser, o que esperar da temporada do Flamengo. Mas você sabe, antes de começar o vídeo, eu peço para você vir aqui, deixa seu like, me ajuda com seu like, sua inscrição. Não esqueça de ativar o sininho para vocês receberem os vídeos quando eles estiverem prontos. E só para dar uma informação, eu falei há alguns vídeos atrás que 70%, 60 e poucos por cento aproximadamente, das pessoas que assistiam os meus vídeos eram inscritas. Mas de acordo com o crescimento que a gente vem tendo, esse jogo virou e hoje aproximadamente 70% das pessoas que assistem os vídeos não são inscritos. Então caso você ainda não seja, esteja assistindo esse vídeo ou tenha assistido outros, peço para você vir aqui me ajudar. Obviamente eu fico feliz de estar crescendo, mas vamos crescer ainda mais, vamos, se puder, compartilhar ainda mais, curtir, comentar. Comenta aqui o que você acha que vai ser da temporada do Flamengo, quais títulos vai ganhar, ou se vai ser um desastre, se você tá animado, se você não tá. É isso, tamo junto e bora pro vídeo. Continuando a série de análise da temporada dos times cariocas, e aproveito para deixar, se você quer que eu fale de outro time que não seja o Carioca, deixa aqui nos comentários que eu faço. O Flamengo, ele começou a temporada de uma forma diferente da que tem sido do que foram as outras últimas. Essa temporada o Flamengo já disputou 3 títulos e ficou em vice em 2 oportunidades, ficou em terceiro em outra. Perdeu a final do Carioca, perdeu a final da Recopa e ficou em terceiro no Mundial de Clubes. Isso tudo ocorre por vários fatores, né? Nunca no futebol, não nunca, mas é bem difícil no futebol a gente de cara falar que alguma coisa, algum resultado aconteceu por um motivo. Sempre são várias coisas que vão se juntando e formam uma grande bola de neve. E uma delas é que o Flamengo tem perdido alguns jogadores pelo nível técnico que eles estão no momento. E até físico, acho que é muito físico também. Mas principalmente uma queda técnica dos principais jogadores do elenco fizeram, obviamente, com que o time perca resultado. E, obviamente, uma troca de técnico que foi muito estranha até hoje, que foi a saída do Dorival Júnior para a entrada do Vitor Pereira. Mas, apesar disso, o Flamengo ainda está disputando todos os títulos de 2023, tanto no Brasileiro, obviamente, na Copa do Brasil, que inclusive enfrenta o Fluminense pelas oitavas de final, vamos falar já como foi o primeiro jogo, e na Libertadores. É importante dizer que já foram feitas mudanças para uma melhora do Flamengo. E a principal delas, óbvio, foi a saída do técnico, que já eu falo melhor. Apesar das principais questões do Flamengo ser dentro do campo, é preciso mencionar que a diretoria do Flamengo, vários membros já fazem hora extra ali no clube, porque apesar de ser um trabalho que vem ganhando títulos, e isso é verdade, a gente também é preciso dizer que muito do que o Flamengo ganhou veio do acaso. Ah, como assim acaso? Porque se a gente para analisar, o Flamengo fez, a diretoria do Flamengo, né, não o Flamengo, fez diversas contratações equivocadas. E uma delas foi até o Jorge Jesus, pelo incrível que pareça. Óbvio que é um grande técnico, fez um trabalho excelente, está entre um dos melhores da história do Flamengo, mas ele foi contratado, primeiro, com certeza a diretoria não o conhecia tão bem, porque ele não tem um grande trabalho na Europa. Claro que tem um trabalho muito bom pelo Benfica, já jogou Champions League, inclusive ficando em segundo no grupo com o Barcelona, mas é verdade que ele nunca saiu ali de Portugal, sempre foi Sporting, sempre foi em Benfica, eu acho que ele nunca treinou o Porto, se eu não me engano. Então foram sempre trabalhos ali e, obviamente, não sei, 80% do Brasil não assiste o campeonato português, até por ser da Europa e ser um dos mais fracos da Europa, principalmente em relação aos maiores. Então, até nisso o Flamengo, de certa maneira, foi no chute, foi
no que alguém poderia chamar até de certeza depois de pronto, mas obviamente não tinha um trabalho tão forte para trazer um cara desse tamanho. E isso até o Palmeiras também, que com Abel, que era um cara que não tinha um trabalho tão forte lá fora, treinou até times menores que o Jorge Jesus, mas chegou aqui e foi muito bem. Nisso, os técnicos que trouxeram depois, o tanto que o Flamengo gastou de dinheiro em multa, tem muita lambança aí, principalmente da diretoria, e a torcida do Flamengo como um todo já tem enxergado isso. Porque a gente tem que aprender como torcedor, não ouvir só o que a mídia fala e repetir, mas tentar analisar isso em qualquer esfera da nossa vida, pegar vários lados, estudar e ter a nossa opinião e não olhar aquilo de forma tão simples, mas tentar tirar algo mais daquilo, tentar entender, ler e ver realmente qual outras coisas podem influenciar no que o Flamengo esteja passando no momento. Mas falando tudo isso, obviamente o Flamengo ainda é top 3 da América do Sul, principalmente pelo elenco que tem, agora pelo técnico que tem. Obviamente o Palmeiras e o River também são os 3 melhores elencos que principalmente disputam a Libertadores. Esse elenco ainda é um favorito a ganhar os 3 títulos, está entre o favorito, né, principalmente no Brasil com o Palmeiras. Mas muito pelo elenco e pelo que eles podem dar, não pelo momento atual. Pelo momento atual é ruim, apesar de estar melhorando. A diferença é que o Flamengo precisa recuperar esses jogadores, ou ao caso de outros, talvez uma saída possa ser a melhor opção. O Flamengo já teve mudanças, como eu disse, e eu vou começar falando dos jogadores que saíram já, ou de peças importantes que saíram, começando pelo Vitor Pereira, João Gomes, Rodinei, Diego Alves, Diego Ribas, Ramon, Vitor Gabriel e Thiaguinho. Esses últimos menos importantes do que os primeiros, obviamente. E agora eu vou falar de quem chegou ao clube. Jorge Sampaoli, Gerson, Agustin Rossi e Luiz Araújo. Esses 2 últimos ainda não chegaram, mas já são, o Agustin Rossi e o Luiz também já são certeza. Chegam, se eu não me engano, na abertura da janela de transferências em junho. Começando sobre os jogadores que saíram, o Flamengo teve perdas no elenco, mas se a gente parar para analisar, apenas um jogador de fato era um titular inquestionável, que é o João Gomes, que faz muita falta nesse meio do Flamengo, porque primeiro ele era jovem, ele marcava muito bem, ocupava muito bem o meio-campo, que é uma das melhores características dele, inclusive. Era peça fundamental no que o Flamengo gosta e ficou muito caracterizado, principalmente com o Jorge Jesus, que é o perde e pressiona, que fez muito bem, inclusive, contra o Fluminense, em parte, porque usou muito das faltas táticas quando não conseguia acompanhar o Fluminense e também faz parte do jogo. É uma, como eu disse em alguns vídeos atrás, se não me engano, da Inter e Milan, faz parte, cada time vai jogar com a sua tática e essa foi do Flamengo, mas cabe ao árbitro punir, obviamente, porque há um rodízio de faltas. Além do João Gomes, que faz muita falta, também o Rodinei era um lateral que viveu muito altos e baixos no Flamengo, é verdade, mas pelo menos no que o torcedor do Flamengo tem de memória nos últimos meses, ele faz falta porque era um jogador que ajudou muito, principalmente batendo o último pênalti do título na Copa do Brasil. Mas assim, apesar de fazer falta, o Flamengo conseguiu outros laterais bons e talvez nem faça tanta falta no final das contas assim. Os Diegos, eles já eram figurinhas que eram mais do banco de reservas do que propriamente dito jogando e fazendo falta no campo. O Diego Ribas, ele até ganhou mais minutos com o Dorival, mas já não era o mesmo, né? E compreensível até pela idade dele. O Diego Alves não, esse sofria com lesões e realmente era muito bom a saída, até pelo grande salário que ele tinha. E também tem a saída do Vitor Pereira, que talvez seja a mais simbólica, porque é um cara que chegou com muita expectativa, apesar de, na minha opinião, essa expectativa era um pouco, talvez, estranha, tendo pouco elementos, porque é um cara que fez um trabalho ok no Corinthians,
não fez um trabalho muito bom, chegou na final da Copa do Brasil, mas a gente sabe que mata-mata é muito diferente de pontos corridos. Mas é um trabalho ok, e chegou no Flamengo muito pelo que, isso é uma opinião, né? Muito pelo que ele fez no segundo jogo da final contra o Flamengo, que foi melhor no Maracanã, mas o Flamengo acabou ganhando o título. Acho que foi muito por isso. Talvez, de certa maneira, a diretoria do Flamengo pensou, ele conseguiu parar a gente, então pode ser que esse cara entenda como a gente joga, ou seja um dos que podem dificultar pra gente no campeonato. Agora vamos falar de quem chegou. O Flamengo fez boas aquisições. O Gerson acabou voltando para o Flamengo, teve sim uma boa passagem pela Europa, pelo Olympique de Marseille. Não foi um jogador que fez uma temporada ruim, mas com a saída do Sampaoli de lá, ele perdeu um pouco dos minutos. Ele estava até jogando mais à frente, mas até agora não é o mesmo. Ainda não é um cara confiável como já foi em outros tempos. O Agustin Rossi é um baita goleiro que ainda vai chegar no Flamengo. Ele teve uma passagem muito boa pelo Boca Juniors, um ótimo pegador de pênalti, um goleiro que está inclusive estava no radar da seleção da Argentina. É um cara que com certeza chegando já vai ser titular. Bem difícil que ele não seja titular, porque é um goleiro que vive um momento muito bom, apesar de não estar jogando muito no time dele, que é o Al Nassr, né, que é até do Cristiano Ronaldo hoje. Mas é um cara que é muito melhor que o Santos, que inclusive não vive bom momento. Outro jogador que acabou de chegar é o Luiz Araújo, acabou de chegar, no caso, foi contratado, vai chegar no início da janela. É o Luiz Araújo, mas eu particularmente não o conheço. Ele foi contratado ontem, estou fazendo esse vídeo hoje, não deu nem para analisar. Talvez quando ele chegar eu possa fazer um vídeo sobre, mas agora eu tenho muitos poucos elementos para falar sobre. Já o Jorge Sampaoli eu tenho mais condições de falar, porque é um técnico muito bom. É um técnico que já treinou principalmente o Chile, a Argentina, em Copas, que é o grande destaque. O Chile em 2014 e a Argentina em 2018. É um cara que tem muita experiência, para mim um dos melhores técnicos que o Flamengo poderia ter pego, principalmente que estavam disponíveis. É um cara muito bom, mas tem seus pontos difíceis de lidar, é muito explosivo, elimina muito suas relações pessoais com o elenco, isso é complicado. Mas é um cara que também não tem papas na língua, quando tiver que falar ele fala, e se impõe, pede muitas contratações, joga com 3 zagueiros a maioria das vezes, inclusive eu acho que a melhor escalação do Flamengo não é com 3 zagueiros, muito pelo que a gente viu contra o Fluminense, mas ele tem muitas ferramentas para ajudar o Flamengo, é um cara que pensa o futebol moderno, joga o futebol para frente, não tem medo de arriscar, não tem medo de ganhar. E diferentemente do Fluminense, que eu fiz o outro vídeo, o Flamengo sim é favorito e candidato a vários títulos que disputa, todos, né? Porque tem um elenco muito forte, agora tem um técnico muito bom, tem uma equipe melhorando e a capacidade que o Flamengo tem de evolução é muito maior do que o do Fluminense. O Fluminense, na minha opinião, já beira o teto dele. O Flamengo não. Os jogadores ainda estão mal e ainda tem muito a evoluir. E isso, de certa maneira, é ruim, porque hoje joga um futebol ruim, mas pode ser que daqui a 2 meses, 1 mês, esteja batendo o teto e esteja ganhando títulos. Apesar do início ruim da temporada, ainda há muita coisa para acontecer e com certeza o Flamengo pode chegar a títulos ainda esse ano. O Sampaoli já começa a dar uma estrutura ao time e é um baita técnico. Em relação a campo, o torcedor do Flamengo não precisa se preocupar porque é um cara com muita qualidade. E falando um pouco da última partida contra o Fluminense, foi a melhor partida até agora. O Flamengo fez o que sabe de melhor. Não deixou o Fluminense respirar, marcou muito em cima. E o lado ruim desse jogo fica pelas finalizações, né? De certa maneira, falta de contundência, porque teve muita bola, mas também não ameaçou tanto o gol do Fábio. O Fábio deve ter feito 3, 4 defesas difíceis. Um jogo de quase 100 minutos. Então, fica aí um alerta, principalmente para o Flamengo, em jogos que vão pegar times que vão se fechar, ainda mais com a menos. E isso faz parte do futebol, cada um vai usar a sua tática. Obviamente ele estava sem Pedro, né? É importante dizer. Mas é isso, pessoal. Eu fico por aqui.
Espero que vocês tenham curtido o vídeo, gostado do vídeo. Se ainda não curtiu, curte aqui, compartilha. Comente o que você acha que vai ser da temporada do Flamengo. E caso você ainda não tenha visto, tá aqui o vídeo no cardzinho do Fluminense na temporada de 2023. Até mais, até o próximo vídeo.